Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme, Personal Training, e hoje eu tô com a Mônica, que é nutricionista esportista. A gente vai falar um pouco de o que é importante na hora do emagrecimento: perder percentual de gordura ou abaixar o peso na balança. E aí eu começo falando, que tipo de pessoa que é? É obesa, é sobrepeso ou é aquela pessoa que está um pouquinho acima do percentual de gordura? Se for obesidade, sobrepeso, a gente tem que abaixar o peso na balança, né, Mônica? É mais importante. Não tem como melhorar ou aumentar o peso melhorando a composição corporal. Então, se a pessoa for sobrepeso, mesma coisa. Agora, se é aquela pessoa que fez lá uma avaliação, está com um pouquinho acima o percentual de gordura, aí o importante é mais a composição corporal, né, Mônica? Sim. Abaixar o percentual de gordura e aumentar a massa magra se for o caso, ou se for para algum esporte, né, manter aquele peso. E aí, para a gente começar a direcionar o emagrecimento, melhorar a composição corporal ou diminuir o peso na balança, se for uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, os exercícios de alta intensidade, tanto de força quanto aeróbio, são mais indicados. Só que antes de chegar em alta intensidade, a pessoa tem que ter uma base ou ser uma pessoa com um nível intermediário ou avançado. Não pode chegar já com os exercícios intensos e aplicando já sem estar preparada aquela pessoa. E aí, falando da parte nutricional, a Mônica vai dar uma sugestão pra gente como funciona. Bem, primeira coisa que a gente tem que considerar é que todo plano alimentar tem que ser individualizado. Então a gente tem que considerar o tipo de treino, o objetivo da pessoa, calcular, determinar as necessidades energéticas. Então, de repente, o plano alimentar do amigo não serve para você, para poder direcionar de uma forma mais adequada, tá? E o ponto de partida é a composição corporal, a avaliação da composição corporal que o Guilherme está falando. Voltando diretamente, especificamente para a questão da alimentação. Uma coisa que eu ouço muito no consultório, ou quando a pessoa conhece um nutricionista, é perguntar assim: água com limão emagrece? Abacate engorda? Posso comer fruta? Então, assim, é importante a gente lembrar que a dieta, a melhor dieta, é aquela que você consegue fazer, claro, considerando os alimentos saudáveis, tá? E dentro disso, um nutriente que é extremamente importante e que hoje está sendo um pouquinho marginalizado é o carboidrato. Então está muito na moda essa questão de restrição de carboidrato, mas o carboidrato tem a sua importância, principalmente dependendo da fase do treino, porque é o principal nutriente que fornece energia. Ainda mais falando de emagrecimento, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com esses aspectos mágicos que a mídia vai lançando, muitas vezes sem um embasamento científico, para a gente adequar esse plano alimentar. Então, primeira coisa, ajustar a necessidade energética, que é individual, depende da sua idade, depende do treino, e focar no seu objetivo. Segunda coisa, ajustar os macronutrientes. O que são macronutrientes? Vamos pensar em carboidratos, proteínas e gorduras. Mas lembrar também dos micronutrientes, ou seja, uma alimentação saudável tem que ter as vitaminas, os minerais, fibra, você tem que se hidratar de uma forma adequada. Em relação aos carboidratos, é importante a gente lembrar, como eu já falei, que eles não são vilões, mas a gente tem que considerar a quantidade que você costuma ingerir e o tipo. Então, hoje em dia, o que eu observo nos meus atendimentos? Em função da praticidade, da correria do dia a dia, as pessoas têm aumentado muito a ingestão de carboidratos, e carboidratos, vamos dizer assim, de qualidade não muito interessante, que são os carboidratos refinados. Então a gente observa uma ingestão adequada de produtos de padaria. Então, deixa eu perguntar para vocês, o que vocês jantam? A maioria das pessoas não comem comida de verdade, acaba indo para esses produtos de padaria. Então aí você tem um alto consumo de carboidrato, um baixo consumo de proteína e nem sempre uma gordura adequada. Outra coisa importante nesse tipo de lanche, você acaba deixando de ingerir uma quantidade adequada de vitaminas e minerais, por quê? Come-se fruta? Não.
come-se um prato de salada, legumes, hortaliças? Não. Então, gente, ponto de partida é organizar e planejar dentro das necessidades nutricionais estabelecidas pelo seu nutricionista. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mônica. Suco detox. Aí um monte de gente no final do ano até, tipo, coloca nas redes sociais. Nossa, comi demais na ceia, no Réveillon, agora eu preciso dar uma desintoxicada, então, né? O suco detox é um nome bem bonito, né? Detox, mas o que é? É um suco interessante se você parar para pensar, porque vai alguma verdura, vai alguma fruta, então você acaba realmente tendo um alimento enriquecido. E uma ingesta negativa, né? Exatamente, você acaba gerando, às vezes, um balanço energético negativo. Isso. Então, para quem quer diminuir o percentual de gordura, gente, cuidado com o tipo de carboidrato e cuidado com a quantidade de gordura que você ingere, que são alimentos hoje facilmente encontrados aí e práticos. E falando de treinamento, de novo, né? Até li uns 3 artigos aí essa semana falando que tipo de treino que é melhor para poder emagrecer. E aí, eles compararam alguns grupos que treinavam aeróbio, um só treinava força e os outros eram concorrente. Com relação a efeito agudo, que é logo após o treino, o treinamento concorrente se mostrou melhor. Efeito crônico, o treinamento de força relacionado ao emagrecimento é melhor. Mas treinamento em alta intensidade, de força, mas de alta intensidade. Mas com uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, não tem como começar a treinar em alta intensidade. As respostas adaptativas, danificação de DNA acontece. Isso daí eu vi no artigo, fora o aumento de lesões também, né? Você não vai começar com uma pessoa com sobrepeso, pegar uma carga de 90% de uma repetição. Tem que começar de forma gradativa. É isso aí. Então, considerando agora que a gente está mostrando aqui o vídeo, o que é importante? Ser individualizado, ter um acompanhamento nutricional de uma pessoa especialista, principalmente em nutrição esportiva, que é melhor ainda. Até para poder adequar a alimentação às diferentes fases do treinamento. Que vai mudando. Treinar em alta intensidade, mas uma pessoa iniciante não pode treinar em alta intensidade e aí precisa de uma planilha individualizada para chegar em alta intensidade, treinar com eficiência e segurança, entendeu? Só reforçando um pouquinho aí, gente, ponto de partida tem que fazer uma avaliação da composição corporal, que é aquilo que no começo a gente fez. Número absoluto de balança é uma coisa, percentual de gordura, quantidade de massa magra, é extremamente importante porque isso influencia na sua taxa de metabolismo basal. E também tem aquela questão, né? A pessoa que está com aquele abdômen, aquela gordura localizada nessa região central, também é importante avaliar. As pessoas que têm mais essa região central maior, elas estão propícias a doenças metabólicas, que é câncer, diabetes, e cardiovasculares, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial. Esteatose hepática, e aí entra muito a questão, voltando, porque eu já falei do tipo de carboidrato, porque esses carboidratos de alto índice glicêmico favorecem acúmulo de gordura na região abdominal. E é isso aí. Obrigado aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Até a próxima.